Então, turma, olha aí, o pessoal da CNN Brasil traz uma matéria aqui, uma opinião do economista, o Salto, né? Como é que é o nome do Felipe Salto, lá da Warren, né? Economista-chefe da Warren Brasil. Ele falando a respeito do déficit zero, né? Na verdade, dizendo que isso aí não representa necessariamente uma melhora nas contas públicas, né? O que ele está fazendo? Está esquerdando, dizendo que perseguir um déficit zero não vai trazer resultado nenhum, tem que esquecer isso? Não, não é exatamente esse o ponto, né? O ponto dele é que perseguir a tal da meta zero, o déficit zero, dentro daquilo que o arcabouço preceitua e dos limites das margens de tolerância, não é suficiente para resolver o problema fiscal brasileiro, nem para acalmar os ânimos do mercado. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo, inclusive, daquilo que o governo Lula sequer consegue entregar, que é o tal do equilíbrio dentro do arcabouço que o próprio governo Lula propôs. Vamos conversar sobre isso aqui, sobre essa análise, sobre a questão fiscal no Brasil de forma geral. Estamos aí às vésperas da apresentação de um orçamento, né, do orçamento 2025, que vai nos dizer muito a respeito do grau de comprometimento, se é que vai ter algum, do governo Lula com essas questões no próximo ano. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e de se tornar membro patrocinador se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, colaborar financeiramente a partir de R$ 1,99 por mês. De qualquer forma, se inscrevendo no canal você já colabora bastante, fazendo com que meus vídeos sejam recomendados para mais pessoas, né? Então eu falei que estamos nas vésperas da apresentação do orçamento porque estou gravando este vídeo na noite do dia 29. A data limite para o governo apresentar é o dia 30, né? Dia 31, na verdade, mas como o dia 30 é a sexta-feira, então provavelmente o dia que você está vendo este vídeo é o dia em que o governo já deve ter apresentado o orçamento para o Congresso ali de forma mais contundente, né? Mas então, o que acontece? Já está previsto para o próximo ano, dentro das mudanças que foram feitas aí no arcabouço fiscal, um déficit zero para 2025. Lembre-se que essa é uma piora do cenário inicial. A projeção, o compromisso que o governo Lula tinha assumido, embora ninguém levasse muito a sério, é que você teria em 2024 um equilíbrio fiscal, o tal do déficit zero, que certamente não vai acontecer, até o governo sabe que isso não é possível neste ano, mas era o compromisso, né? E para 2025 você teria um superávit de 0,5%, e em 2026 um superávit de 1% do PIB, né? Valores primários, obviamente, né? Vai vendo o governo chegar nesse patamar, porque 2024 está sendo um desastre completo, né? 2023 foi uma catástrofe. E aí o governo mudou 2025 para igualar a proposta de 2024, que é déficit zero, então piorou isso aí, e com previsão para 2026 de superávit de 0,25 do PIB, enfim, uma coisa simplesmente patética, né? 0,5 eu acho, na verdade. É uma coisa irrelevante, até porque o governo vai mudar isso até lá, vai piorar, com certeza já fez uma vez, fará de novo. Então, a meta estabelecida para o próximo ano é equilíbrio fiscal dentro dessas novas normas, caso não mude nada para pior, é claro, né? Então, de acordo aqui com o Felipe Salto, conforme eu falei, ele é economista-chefe da Warren, ele afirmou que só entregar isso aí, né, só cumprir a meta fiscal, não é suficiente para convencer o mercado e a própria sociedade de que o governo é capaz de produzir um superávit lá na frente. A ideia é fazer um percurso, né, de melhoria fiscal para controlar a dívida no longo prazo, iniciando com equilíbrio, chegando no superávit lá na frente, né? Mas é preciso fazer todos os processos da forma correta. Então, o que ele afirma aqui a esse respeito, né? Que essa situação aqui do cumprimento da meta apenas do ponto de vista legal, né, para evitar as penalidades, o crime de responsabilidade fiscal aí e tudo mais, isso não só pode significar, reformulando, isso não só pode não significar uma melhora efetiva, como pode ser uma piora, inclusive da percepção do mercado em relação à atuação
do governo, né? Então, ele elencou aqui subterfúgios contábeis, nas palavras dele, né, que o governo pode utilizar para fechar as contas. A gente já viu isso acontecendo no passado, realmente isso é possível, e dá uma maquiada nos dados, fazendo com que o resultado primário apareça. Isso não significa que a dívida vai ser reduzida ou vai crescer menos, né? Isso ninguém consegue maquiar o valor da dívida. Se bem, né, que o patamar da dívida pública que é apresentado pelo Tesouro Nacional é diferente daquele que o FMI apresenta, né? Ou seja, dá para maquiar também, mas a verdade é que o crescimento da dívida vai aparecer ainda que o resultado fiscal seja alcançado por meio desses macetes contábeis aqui, né? Por exemplo, né, o abatimento aqui de cerca de 60 bilhões de reais em precatórios que ficam de fora dos cálculos do arcabouço fiscal. É gasto, o governo não tem dinheiro para pagar isso, isso vai ser feito via dívida, mas não vai piorar o valor da meta fiscal, né? Não vai interferir nisso. É o que aconteceu no ano passado, o governo pagou uma montanha de dinheiro em precatórios, acho que foi 90 bilhões, alguma coisa assim, e esse valor passou por fora da meta fiscal, não interferiu no patamar ali, então o governo teve um déficit primário de 230 bilhões de reais, que foi inflado por conta dos precatórios, mas isso não representou um problema para o governo Lula do ponto de vista fiscal, legal, né? Então, além disso aqui, tem também algo que o governo vai usar esse ano, que é a margem de tolerância da dívida, né, da relação com o PIB, do déficit, que é 0,25% do PIB para mais ou para menos. Então, se o patamar desejado, supostamente desejado, a meta é 0 de déficit, então há uma margem de tolerância para você ter um déficit primário de até 0,25% do PIB, 28 bilhões este ano, 30 bilhões aí mais ou menos no próximo ano, né? Ou seja, o governo pode ter esse patamar de déficit primário e ainda cumprir a meta, ficar dentro do estabelecido, né? Então, supostamente a equipe econômica está trabalhando com o centro da meta no próximo ano, mas isso é questionável, porque agora em 2024 nós já sabemos, né, que há uma evidente escolha, uma decisão de não seguir o déficit zero e mirar nesse limite. Aí o governo está fazendo o diabo para conseguir entregar o resultado com o déficit que é permitido. Acredito que não vai dar conta, aí vai precisar fazer muita loucura para chegar nesse cenário aí, né? Então, no fim das contas, né, o Salto aqui, o Felipe Salto, fala que o Haddad pode chegar a ter um déficit primário de 100 bilhões de reais, né? E ainda assim afirmar que cumpriu o previsto lá, tal da meta fiscal, porque está dentro do que é permitido dentro da lei aí e tudo mais. Ou seja, é um resultado para inglês ver apenas para isso, né? Então, é o que ele falou. Se ele conseguir entregar a meta fiscal no próximo ano e ela for pior, o resultado for pior do que o de 2024, porque se chegar nesses 100 bilhões vai ser pior que o de 2024, então isso aqui vai ser muito mal recebido pelo mercado, que vai ter a certeza, né, não sei por que ainda não tem, de que não há comprometimento real do governo Lula em matéria de ter um equilíbrio fiscal, né? Então, ele falou inclusive, né, que você ter uma meta fiscal mais honesta, mais transparente, é melhor do que você ter uma meta fiscal enganosa, porque você agir com transparência, com uma previsão de fazer um ajuste fiscal, melhorar as contas públicas de forma sistemática, em algo planejado, em algo realista que o mercado vai ver e vai confiar, é melhor do que você ter um resultado primário que aparenta ser melhor, tem uma imagem ali, uma cara melhor, mas não vai se concretizar na prática, ou vai se concretizar de maneira enganosa. Isso aí o mercado vê de uma forma muito ruim, né? Ele tem o Felipe Salto tem esse temor, inclusive aqui, né? Temendo o cenário em que a tal da banda inferior, que é a margem de tolerância do resultado fiscal, acaba se tornando a meta a ser perseguida de fato, que é o que está acontecendo
em 2024. Tem tudo para acontecer no próximo ano aí, né? Então, o desafio aqui, segundo ele, para o Fernando Haddad, é provar, tanto para o mercado quanto para a sociedade, que o governo consegue fazer um superávit, porque o compromisso do governo Lula é entregar isso até o final desse mandato, né? Ou seja, até 2026, o exercício 2026 é a última chance do governo entregar isso, já que no ano que vem ele jogou a toalha e falou que não vai ter, né? Essa Warren, né, essa empresa, trabalha com uma projeção aí do próximo ano que não é nada otimista. Para este ano aqui eles preveem um déficit de 0,6%, né? Uns 65 bilhões de reais aí. Ele diz aqui que esse déficit cumpre a meta estabelecida para esse ano. Não tenho certeza não, né? Mas, aqui, resultado que cumpre a meta estabelecida para 2024. O número também é distante até mesmo do limite inferior da meta. Não entendi muito bem isso aqui. Mas para 2025, eles estão prevendo 0,9% do PIB. Quase os tais, quase 100 bilhões de reais que ele colocou ali, né? Ou seja, uma piora do cenário fiscal para o ano que vem. Cumprir a meta. Beleza, a meta cheia de furos, cheia de permissões para enganar trouxa, né? Para inglês ver, e apenas isso. Então, isso aqui a gente vai ter mais certeza com o projeto de lei orçamentária que o governo vai apresentar. Depois o Congresso Nacional vai colocar algumas modificações ali em breve, até em meados de setembro, provavelmente, a gente vai saber para onde que a coisa vai caminhar. Certeza mesmo, só no final do ano, quando isso for aprovado. Mas que tem toda uma cara de que a coisa vai seguir por esse pior cenário, eu não duvido. E aí, mesmo atingindo a meta fiscal, o governo Lula vai conseguir piorar a imagem do Brasil frente ao mercado. Mas me diga aí, o que você achou dessa análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.